obrigado, Senhor. Estamos felizes por mais esse domingo, mais um mês que já vai se findando aí. E até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje teremos mais um culto aqui na igreja e estamos transmitindo também depois pelo YouTube para aqueles que não puderam vir. Temos alguns irmãos que se acham ainda em período de recuperação, outros que por questão de comorbidade, por questão de idade também não podem participar. Mas estamos felizes porque estamos na casa de Deus. É mais um domingo, é mais uma oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor, né? E é gostoso nós gravarmos. Talvez vocês vão ouvir aí, estejam ouvindo, o BTV está fazendo uma festa ali na árvore, né? Isso é muito legal, é gostoso você ouvir os pássaros cantando, né? Estão louvando a Deus, né? Essas criaturas maravilhosas que o Senhor deixou aqui na terra para alegrar o nosso dia. Vamos ter um momento de oração e depois nós vamos ler a palavra do Senhor. Obrigado, Deus, por este momento precioso. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos dá. É mais uma oportunidade que, pela Tua infinita misericórdia, Senhor, o Senhor nos confere de estar na Tua casa, Senhor, com os irmãos reunidos, com os amigos que irão ouvir essa mensagem, os irmãos que estão ausentes. E que tudo, Senhor, seja realmente para Te honrar e Te glorificar. Que nossas palavras venham, Senhor, de encontro com as necessidades de cada um. E que somente o Teu nome seja honrado e glorificado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Mateus 25, conforme já está ali, tá? Mateus 25. Nós vamos fazer a leitura, são alguns versículos. Eu tenho colocado, irmãos, que nós temos limitado um pouco o tempo aqui nas pregações, mas também não posso, digamos assim, deixa eu pegar uma água aqui, senão a galera não vai aguentar. Mas também não posso colocar um tempo muito curto, né? Até porque vai tudo do seu interesse em ouvir a palavra de Deus. É claro que nós temos um método, um costume aqui, nós temos falado isso. Não dar uma mensagem de 1 hora. É o nosso procedimento, é a minha forma de ver. Porque senão você de repente cansa as pessoas que estão sentadas ali, ou quem está vendo, quem vai assistir. Mas também não vou aqui fazer uma mensagem para vocês de 10 minutos, né? Porque a pessoa não gosta de ver um vídeo muito longo. Paciência, né? A palavra de Deus, nós estamos falando da palavra de Deus. Nós estamos falando um tema qualquer aqui. É claro que eu falei, eu não gosto, né, de ficar aqui falando 1 hora para as pessoas, que até eu canso, a garganta já não dá mais. Mas nós vamos procurar ser o mais objetivo possível dentro da palavra do Senhor. Então todos já acharam a narrativa, a leitura nós vamos fazer aqui. Mateus capítulo 25, versículo 31. Tá? Versículo 31. Aqui na minha Bíblia está escrito grande julgamento. Então vamos lá. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo-lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não fostes ver.
E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste fazer. E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Algumas pessoas não gostam muito desses textos, né? Rapaz, está falando do inferno, do capeta e coisa assim. É Bíblia. É Bíblia. Antes de nós entrarmos rapidamente nessa meditação, deixa eu olhar o tempo aqui. Antes de nós entrarmos rapidamente, eu gostaria de esclarecer. Se você pegar esse texto e estudar ele com bastante calma, que é o que eu gostaria que todos fizessem, ele está falando do grande julgamento, e estes pequeninos a Cristo que Cristo refere são pessoas convertidas. Ele diz aqui no versículo 40: a um desses meus pequeninos irmãos. Só é irmão de Cristo quem é filho. A igreja está muda. De Deus. Obrigado. Só é irmão de Cristo quem é filho de Deus. Evidentemente que por um consentimento de Deus, eu vou avançar um pouco mais na questão de anunciar a palavra de Deus para outros, mas o contexto aqui ele se refere ao tratamento dispensado para a igreja, que muitos que se dizem servos do Senhor, pastores, presbíteros, líderes, salvos que estão aqui de uma forma geral, independente se está ocupando essa ou aquela função, isso foi criado para facilitar, mas diante de Deus nós somos todos iguais, tá? O contexto aqui se refere a esse tratamento que não foi dispensado, porque essas pessoas eram mentirosas, eram falsos, enganadores, mas, como eu disse, por um consentimento em minha comunhão com Deus, vou puxar um pouquinho mais aqui, tá? Se você pegar esse texto de Mateus 25 e colocar lá no Google, muitas pessoas vêm trazendo várias interpretações, mas a interpretação maior que predomina, e é a que eu creio, claro que vocês creem, que Cristo está falando aqui do grande julgamento, e ele está falando aqui das questões de tive fome, tive sede. Não se trata de coisas materiais, tá? Espirituais. Mas nada impede você avançar também e trazer esse contexto aqui. Mas sempre lembrando que o texto fala do grande julgamento que acontecerá quando Cristo vai separar as ovelhas dos cabritos, dos bodes. É ruim para aqueles que não aceitaram Jesus Cristo. Para aqueles que têm a certeza da sua salvação, que estão mantendo a sua comunhão com o Senhor, que aceitaram de fato e de verdade Jesus Cristo, tranquilidade total, bênção. Para aqueles que não, maldição mesmo, biblicamente falando, tá? É importante trazer essas explicações, porque dentro da igreja de Cristo, e também fora, mas até dentro da igreja, tem os analistas de plantão. Já ouviu falar? Analistas de pregações que ficam de plantão. O camarada ele está sempre no culto para observar o que o pastor, ou o que o presbítero, ou o que o irmão está falando, e já contestar. Que absurdo! Como é que o pastor falou isso? Eu ouvindo uma mensagem de um pastor esse tempo atrás, eu achei muito interessante, engraçado até. Ele narrou que ele estava num congresso, né? E o grupo de louvor começou a cantar lá sobre os ciúmes que Deus tem da gente, né? Ciúmes, isso é Bíblia. E aí o camarada lá falou: que absurdo! O cara falou: o que é absurdo? O que ele está falando lá? O que ele está falando? Não, está falando assim, mas está na Bíblia. Está na Bíblia? É aquelas pessoas que parece que estão no culto apenas para ouvir, mas não para receber a palavra, para criticar. O pastor José, que não está conosco já está com Deus na glória, ele contava uma história para nós que era mais ou menos assim. Tinha um camarada que ia na igreja, e ele sempre que acabava o culto, ele chegava no pastor e falava assim: maravilhosa mensagem, pastor. Essa serviu para aquele fulano, aquele está em pecado, viu? Né?
Aí acabava outro culto, o pastor acabava a sua mensagem, seu sermão, aquele mesmo camarada chegava no pastor naqueles cumprimentos finais lá, pastor, olha, que pensa a sua palavra hoje, hein? Deus falou do seu coração. Falou com aquele cara, aquela fulana lá, ó, os dois estão assim, estão com um probleminha lá. E o pastor se indignava, porque ele falava, pô, a mensagem é sempre para os outros, nunca para ele. Nunca mexe com o coração dele. Até que um dia estava chovendo muito, e aquele camarada estava sozinho na igreja e o pastor. Não veio ninguém na igreja. Aí um toró lá, estava o pastor e ele. O pastor falou, quero ver hoje. E sermão, pregação, acabou, foi lá cumprimentá-lo, ficou esperando, ele falou, pastor, maravilhosa a tua mensagem, pena que não veio ninguém, né? Quer dizer, não tem jeito, nunca é para ele, é sempre para os outros. Nós temos pessoas assim na igreja e fora dela, que ficam analisando a mensagem sempre para os outros, nunca para si. É uma pena. Eu estou adiantando isso porque de repente alguém fala assim, mas o texto aí fala disso, disso sim. Por isso que eu já estou explicando, nós vamos esticar um pouquinho mais, para que a compreensão seja também mais ampla e que nós possamos todos refletir. Então assim, o texto de Mateus 25, o capítulo de Mateus 25, se você voltar um pouco no Mateus 24, tem um texto, né, André, muito combatido também, muitas pessoas colocam muitas interpretações em cima de Mateus 24, tá? Ele começa a falar, Jesus começa a trazer aconselhamentos e avisos pertinentes ao fim dos tempos. Isso, as pessoas não gostam de ouvir isso, né? Porque as pessoas se apegam a essa terra, quer viver aqui no mundo, não quer saber de vida eterna. Eu gosto de viver também, gente, eu gosto. Eu não sei se eu vou chegar aos 80, 90, eu não sei, Deus é que sabe. Deus é que sabe. O fato é que a minha preocupação, a minha alegria é saber que passando tudo isso daqui, momentos bons, ruins, a vida é legal, sim, a vida é legal. Tantas bênçãos nós temos, tanta alegria nós temos nessa vida, claro que é legal. Mas nós temos que pensar depois disso, porque o apóstolo Paulo também deixou claro que se você pensa na sua vida apenas nessa vida aqui, você é o mais pobre, mais miserável das pessoas, dos pecadores, sabe? Você é uma pessoa infeliz. Você pensa na sua vida só aqui, não, a vida vem depois. Então, esse texto, quando Jesus começou a falar em Mateus, começou a tratar sobre o fim dos tempos, mas nem todo mundo gosta de ouvir isso. Mas é fato. No capítulo 25, do 1 ao 30, nosso Salvador assevera sobre a necessidade de vigiar e, ao mesmo tempo, como proceder antes que esse dia chegue. É incrível, a Bíblia ela é maravilhosa, não é? Ela vai te trazendo ensinamentos e vai te trazendo doutrinas, vai te trazendo aconselhamentos que são para toda a vida. Para toda a vida. Já no versículo 31 a 46, que foi o que nós lemos aqui, Jesus tratou de avisá-los que haveria um grande julgamento, que ele separaria, que ele ia separar. Quando nós, para quem gosta de futebol, e eu gosto, vocês sabem disso, mas vocês vão entender, quando tem um jogo grande, quando a gente fala um jogo grande, né, João? Fala assim, aí você vai separar os homens dos meninos, o craque do mentiroso. Nós temos um grande mentiroso aí que está na seleção já faz, 8 anos, que é um grande jogador, mas é um mentiroso na hora da decisão. Na hora da decisão, amarelo, né? Na verdade, essa separação, quando você faz isso no campo futebolístico, seja no voleibol, seja no basquete, eu gosto tanto, eu sou, sabe que eu gosto muito de esporte. Quando eu vejo lá na NBA, quando você tem um jogo difícil, de repente o LeBron James entra, eu falo, meu Deus, o homem ele é fora do comum para jogar. Né? Eu fiquei feliz também aqui em Bauru quando o nosso time de Bauru do vôlei, César em Bauru, contratou a Tandara. A mulher tem mão de martelo, gente. Aquela mulher ela sobe para cortar, é um absurdo. E eu fiquei feliz, falei, a Tandara jogar no César, é muito legal. Eu gosto disso. Então você separa, quando você está olhando o esporte, você separa quem são aquelas pessoas que realmente decidem, que são jogadores de verdade. Não está lá sempre recebendo um salário. Espiritualmente falando, vai acontecer a mesma coisa. Nesse grande julgamento, Jesus vai separar os verdadeiros dos mentirosos, dos enganadores. E é interessante que ele começa falando, né? Você lê aqui, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, se assentará no trono da sua glória. O rei vai estar no seu trono, vai começar a julgar. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E aí ele vai separar os cabritos das ovelhas. É interessante, eu fiquei olhando essa questão dos animais. Os animais não tem nada com isso, a gente está falando do comportamento deles. Tá? Vai pensar que chega lá o cabrito, não é isso não. Ele está dizendo o comportamento. Se você pegar realmente, quem gosta aqui dessa questão do reino animal, as ovelhas e o cabrito têm um comportamento completamente diferente.
Eu peguei uma narrativa que às vezes o cara pega um pouco pesado, mas é interessante. As ovelhas são animais dóceis, inocentes e criadas em rebanhos, estão sempre juntas. Quando se perde no rebanho, ela se torna uma presa fácil, não é? Dos lobos e de outros inimigos que ela tem lá na natureza. Ela não sabe discernir entre o alimento bom ou ruim, se a serva boa é má. Eu não sabia disso. E por isso que ela precisa de um pastor para guiá-la, porque ela é uma presa fácil. Agora o cabrito é um trem, né? Quantas vezes você já vê cabrito subindo nas árvores, assim, pegando livro e derruba? E sem dizer aqueles homens que você vai tocar, ele parte para cima de você. Mas tem que correr. Porque ele vem mesmo e vem dando cabeçada, o bicho é meio desorientado, é um bicho bravo. E às vezes o cabrito também tem um cheirinho meio desagradável, né? Dependendo se você vê, o cabrito ele é meio arredio, né? E detalhe, eu não sabia. O cabrito, ele não aceita muita repreensão. Ele é desobediente. Ele é intratável. E ele busca estar no topo das montanhas, ousado, atrevido e um pouco teimoso. Olha a característica do cabrito. Interessante que as pessoas até atribuem ao bode, né? Quando fala assim, isso daí vai dar bode, hein? Até usa esse jargão popular aí, que eles falam que vai dar azar. Nós não acreditamos em nada disso, claro. Mas veja só, veja a diferença desses dois animais. Jesus usou isso como referência para mostrar quem são as ovelhas dele e quem são os cabritos. Ele começa discorrendo, falando: tive fome, tive sede, estive nu, né? Fui um forasteiro, e vocês estiveram atentos às minhas necessidades. Agora, interessante, e eu gosto muito disso na Bíblia, Jesus tomando o nosso lugar. Lá no final do texto vocês vão ver que os discípulos perguntam: mas quando é que nós deixamos, quando é que nós fizemos isso para o Senhor? Ou deixamos de fazer? E aí ele se refere: se vocês deixaram de fazer para os meus pequeninos irmãos, vocês deixaram de fazer para mim. É maravilhoso que Jesus toma o lugar, não é? É o que aconteceu com Paulo, quando ele se converteu, Saulo ainda, não é? A caminho de Damasco. Jesus não falou, quando ele perguntou: quem és tu, Senhor? Eu gosto muito dessa narrativa, já citei várias vezes aqui. Ele falou: eu sou Cristo a quem você persegue. Ele não falou: não, eu sou aquele que a igreja ama, que você está perseguindo. Não, você está perseguindo a igreja. Não, você está me perseguindo. Quando você persegue a igreja, você me persegue, porque eles são meus. Eu paguei um preço absurdo pela vida deles. Eu doei minha vida, meu sangue foi derramado na cruz por eles. Então você perseguindo-os, você me persegue. E é incrível isso. Quando Jesus falou: vocês deixaram de fazer isso, vocês deixaram de fazer a mim. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. E quando ele difere aqui das ovelhas, primeiro, quem seriam essas ovelhas? Eu coloquei no meu papel que as ovelhas são aquelas que aceitaram o jugo do Senhor. Mateus 11, 28, 29 e 30. Mas no 30 fala: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E as pessoas aceitaram isso, porque ele falou: vem até mim, você está sofrendo, vem até mim. E as pessoas, como ovelhas necessitadas, aceitaram e passaram a viver também como ovelhas, sempre dependentes do Senhor. Essas ovelhas são aquelas que podem usar o Salmo 23 como uma referência própria. O Senhor é o meu pastor. Pode completar. O Senhor é o meu pastor. Eu já falei isso também em muitas mensagens. Deus não pastoreia lobos. Deus não pastoreia cabritos, bodes. Deus pastoreia ovelhas que são dóceis nas mãos dele, que são dependentes dele, que se colocam como necessitados dele. Ele tem prazer em fazer isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. São as ovelhas. As ovelhas também são aquelas que, conforme João 15,5, admitem: sem ele nós não podemos fazer nada. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Lá em João 15,5 está escrito assim: sem mim vocês não podem fazer nada. Ali fala da videira e os ramos, não é? É uma dependência que nós temos do Senhor, e por isso somos ovelhas. Somos ovelhas.
Agora os bodes, os cabritos, né, são aqueles que foram arredios, não submissos ao Senhor, que afirmavam em todo o tempo serem filhos do Altíssimo, mas o faziam apenas em palavras, posto que os corações se achavam longe de Deus. Vou voltar aqui um pouquinho, não precisa procurar, Mateus 15, 8. Hoje eu saio um pouco da expositiva que eu gosto sempre de fazer, eu vou fazer uma temática aqui rápida, mas veja só, Mateus 15, 8 e 9 está aqui, não precisa procurar. Deus fala assim: este povo, Jesus falando, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Estes são os cabritos, que lá na frente vai ser revelado, no julgamento as obras serão postas e eles serão reveladas quem é quem. Lá em Lucas também 13, 26, tá? Não precisa procurar também, que aqui está tudo fácil de ser pautado aqui. Lucas 13, 26, nós lemos assim, aqui, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinava em nossas ruas. 27, mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. São bodes, cabritos, mentirosos, que usavam a palavra de Deus para corromper pessoas, sim, porque pregando doutrinas mentirosas, doutrinas totalmente apartadas da Bíblia Sagrada, são aqueles que enriquecem através da pregação do Evangelho, são aqueles que submetem um grupo de ovelhas necessitadas a sofrimento, a amargura até, a dificuldades, porque impõe para ele que ele tem que doar tudo que ele tem para a igreja. Isso é uma mentira. E lá naquele dia tudo vai ser revelado. Tudo vai ser revelado. São aqueles que confundem as pessoas que estão sentadas, porque trazem pregações, doutrinas mentirosas. Confundem porque trazem pessoas para o púlpito que não são do Evangelho, que não estão balizados na palavra. Transformam um lugar que é para pregar a palavra de Deus em púlpitos para outros fins. E as pessoas lá, os irmãozinhos necessitados, querendo ouvir uma palavra de crescimento, de fortalecimento, estão desamparados. Estão desamparados. Naquele grande dia, esses serão revelados. Não pensem vocês que eu estou aqui julgando a vida de ninguém. Eu estou falando para mim, em primeiro lugar. Sempre que eu leio a palavra de Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo. Eu já contei para vocês, dias atrás, aconteceu isso na minha vida, há umas 3 semanas. Você sabe que eu tenho uma galera de gatos em casa, né? Eu gosto deles, mas tem hora que eles me dão trabalho. E eu não sei naquele dia se eu não estava conseguindo meditar adequadamente, porque aquele gato não parava de miar, de incomodar, ou se realmente eu estava, e eu penso que essa segunda tese, sim, eu não estava em comunhão plena com o Senhor, porque eu lia, eu não conseguia elaborar o texto, e aquilo me incomodou, eu falei: Senhor, fala comigo, e eu lia, cheguei até a ficar desesperado. Falei: o que está acontecendo? É claro, irmãos, eu posso, isso não é uma soberba minha, me perdoe se vocês entenderem assim, mas não é. Eu posso sim desenvolver o texto a hora que eu quiser. Eu tenho uma característica minha de trabalho, de escrever bem, mas não estou falando disso. Eu estou falando de escrever aquilo que eu sinto. Eu não sentia nada, até que no final da tarde, o gato quietou, né? Tadinho. E eu comecei a ler novamente, comecei a escrever, mas eu senti alegria, porque Deus estava falando: escreve isso. É maravilhoso, Deus. Então eu não estou aqui julgando a vida de ninguém, eu estou dizendo que, biblicamente falando, vai haver uma separação entre aquele que é de Deus e o que não é de Deus, aquele que é mentiroso. E eu tenho muita responsabilidade
quando eu venho para o púlpito falar para vocês, e agora eu sei que atinge outras pessoas pelo Facebook, até mais pelo YouTube, atinge outras pessoas. É claro que eu não posso obrigar as pessoas a ver o vídeo. De repente as pessoas preferem ver um vídeo de 1 hora de uma besteiraiada lá de Instagram, hoje tem esse negócio de seguir. Eu falo, vai seguir essa pessoa que não vai chegar a lugar nenhum, mas não segue a Cristo. Mas é opção. A cada escolha você vai ter um resultado, isso é opção sua. Mas é evidente que eu gostaria muito que os irmãos e amigos ouvissem, lessem e ouvissem a palavra de Deus, porque a intenção é trazer uma palavra de consolo e de paz, e também para alertar você que está aí na sua casa, de repente ouvindo qualquer tipo de pregação e se deixando envolver por emoções que não levam à vida eterna, são emoções passageiras. E nesse texto Jesus deixou bem claro: eu vou separar, naquele dia eu vou separar quem é meu e quem não é. Quando eu falei para vocês no começo que eu ia alongar um pouco mais essa pregação nesse sentido, é porque o servo de Deus, ele comete, veja só, no conceito bíblico, não vou nem colocar o servo de Deus, aquele que está na casa do Senhor dizendo que é servo de Deus, de repente comete erros, no sentido de não pregar, além de não pregar, não ensinar aqueles que são os pequeninos, que estão na casa de Deus, também não se atenta, aí principalmente não se atenta à necessidade daqueles que estão fora do curral, ou fora do aprisco, melhor dizendo, estão fora. E nós temos que buscar essas pessoas. Só que às vezes as pessoas colocam prerrogativas no sentido de escolher a quem pregar. Eu vejo isso em Jonas. Vocês conhecem a história de Jonas, não é? Deus falou para ele: você vai para Nínive pregar para aquele povo. O povo estava num pecado terrível. O que Jonas fez? Não vou. Jonas foi para Tarsis, não é? Mudou o caminho, pegou, foi para outro lugar. Não vou. Aconteceu tudo com ele, foi jogado ao mar, foi engolido pelo peixe. Aí ele falou: poxa, vou para Nínive. Só que ele pregou para Nínive, e Deus, o que ele fez com o povo de Nínive? Eles reconheceram o pecado e se converteram ao Senhor e foram perdoados. Sabe o que Jonas falou? Por isso que eu queria pregar. Sabia que o Senhor ia perdoar esse poço. Eu sei que o Senhor é misericordioso. Olha que tipo, não é? Mas na verdade nós fazemos isso também. Você às vezes prefere ir numa casa que vai ter um comes. Eu falei para o irmão esse dia, falei: rapaz, crente gosta de algumas coisas especiais. Resenha, conversar. A gente gosta de falar bastante, gosta de comer bem, hein? Se você fizer uma reunião e falar: vai ter um comes no final, mas vem uns 30, 40, não é? É verdade, eu estou mentindo. Mas vai ter só um culto. Mas se tiver um comes, vem. Eu não estou dizendo que é errado comer, não estou fazendo aqui apenas uma brincadeira, mas é verdade. Se você fizer um culto, tá, na sua casa, nesse sentido, você traz muitas pessoas. A grande questão é que escolher aqui pregar é um pecado. Se você for nas ruas, você vai perceber pessoas vivendo numa condição subhumana, sujas, cheirando. Olha, gente, é triste dizer isso, cheirando mal, mas você não quer conversar com ela. Acho que eu vou pregar para esse. Se você for então no estabelecimento prisional, acho que eu vou pregar para bandido. Mas vamos pensar assim: eu não vim buscar justos, né? Eu vim buscar pecadores ao arrependimento. O remédio que você tem, que vem da palavra de Deus, é para os que estão no pecado, estão doentes, mas você prefere escolher ficar na comodidade. Se você observar também a parábola do bom samaritano, quem foi que socorreu aquele homem? Um suposto inimigo, mas ele olhou para aquela vida e não se importou para ver essa desigualdade entre eles, simplesmente foi lá e o ajudou. Por isso eu disse no começo que eu estenderia um pouco mais, porque o texto ele fala de Cristo ele fala no julgamento daqueles servos que não cuidaram da sua igreja. E eu estendo um pouco mais daqueles também que não se preocupam em crescer, em fazer crescer a igreja. Irmãos, pregadores que de repente possam me ouvir, você pode até não gostar, mas pregar para a igreja é fácil.
Às vezes. Mas pregar aqui é fácil. Ser campeão de um campeonato, sem batalhar com um time grande, é fácil. É fácil. Eu estava vendo o jogo de domingo, de sexta-feira, e vocês sabem que eu tenho um apreço pelo Corinthians, né? Estava vendo lá quem seria o adversário do Corinthians. Aí eu falei, pô, se esse time ganhar aí, eu não pego o outro lá. Aí o time perdeu. Eu falei, vai pegar o monstrinho lá. Vai ser difícil, né? Falei, a gente quer facilidade. Eu falei, não tem jeito, vai ter que pegar o grande lá, vai ser mais complicado, né? Vai ser mais complicado. Às vezes na igreja acontece isso. Você não quer sair da comodidade e quer ficar pregando só para aqui. Aí a família vai crescendo, vai chegando mas você não quer sair para buscar aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade material e principalmente espiritual. Então, quando Jesus ele fala desse assunto aqui, por isso que eu disse para vocês que eu ia esticar um pouco mais, porque existe também a necessidade não somente de pregar para a igreja, mas principalmente de pregar para os que estão perdidos, estão aí fora. E quando você olha para a nossa sociedade atual, meu Senhor, como essas pessoas precisam ouvir o Evangelho, como elas estão carentes, e como a igreja também está carente de cultos, de mensagens que possam produzir um crescimento, um fortalecimento, porque os dias são ruins, sim. Os dias são difíceis, sim. Não há como você olhar para a sociedade e pegar na sua cidade de Bauru, por exemplo, todos os dias, e tem pessoas que não gostam de ver. Eu não vou dizer que se acovardam, não estou dizendo isso, mas procuro ficar alienados. Não quero nem ver isso. Todos os dias morrendo pessoas nessa cidade. Todos os dias as UTIs estão lotadas, isso mais de 3 meses. Todos os dias. É só pegar lá, todo dia a prefeitura solta lá no seu informe epidemiológico. Que momento é esse da sociedade? Lá em Goiás, gente, as cenas são de doer. Eu cheguei a chorar quando vi aquela cena. Uma bandida, que não é mãe, uma bandida, pegou sua criança recém-nascida e por vergonha, diante da família que não queria falar que estava grávida, conseguiu esconder a gravidez até do namorado. Ela pegou essa criança, jogou no terreno baldio, colocou algo em cima e atirou fogo. Aquele corpinho foi encontrado por um cachorro. E agora os médicos, eu não vi ainda o resultado disso, eu só vi, eu falei, eu não quero nem continuar lendo isso, mas eu acabei, os médicos estão apurando, os peritos, se quando aquela criança foi queimada, ela estava viva ou morta. Vocês entendem? Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Nesse ponto eu concordo com quem está administrando o país, só nesse ponto, pouco. Não se morre só de Covid, claro que não. Não. As pessoas estão se matando, as pessoas estão se destruindo famílias. Eu poderia fazer uma lista para vocês de situações que nós vimos só nessa semana pela internet, de noticiários de coisas ruins. Quando você vê uma guerra acontecendo lá em Israel, de crianças sendo mortas, quando nós oramos para ter paz em Jerusalém, é exatamente para que tenha paz no modo geral. Nós não somos aqui defensores de Israel, porque eu não defendo a guerra. Eu defendo a paz. E é triste quando você vê que os dois lados estão se bombardeando sem querer saber quem vai atingir. Na minha opinião, quando esses cretinos que estão dominando os países, que são os presidentes, primeiro-ministros e afins, quando eles promovem uma guerra, devia sair entre eles no braço, então, resolve entre vocês, colocam lá pais de família, colocam lá filhos únicos, às vezes de uma família, para ir num fronte de guerra e a pessoa fica lá naquela guerra. Esse é o mundo, gente, que nós estamos vivendo. Tem coisas boas? Eu sei que tem. Tem famílias maravilhosas, tem encontros maravilhosos, se bem que nós não podemos ter os encontros que nós gostaríamos,
mas existe muita alegria sim, mas a sua alegria não pode fechar os seus olhos para o que acontece. Como servos de Deus, eu vejo pessoas aqui que precisam de uma orientação, precisam de palavras. Quando eu vejo irmãos aqui que sofreram esses dias, não é? Que passaram por problemas de luta pela vida. Como eu sofria em casa sozinho. Quantas lágrimas eu derramei, Senhor, cura, Senhor, levanta, tira daquele lugar, traga para casa, Senhor. É preocupação com o irmão, com a família. E quando Cristo fala, eu tive fome e você não me deste comer, é exatamente nesse sentido. Tive sede e não me deste beber, porque tinha pessoas precisando ao seu redor e você se fechou. Você é um mentiroso, que você diz que ama a Deus, mas o seu amor está no dinheiro, o seu amor está no programa de televisão, o seu amor está no maldito Facebook, está no maldito Instagram, que você fica horas e horas naquele negócio vendo, e você não perde 10 minutos. Olha o termo que eu estou usando. Você não perde 10 minutos orando pelo seu irmão. Você não perde 5 minutos ligando para o seu irmão, para saber como ele está, para saber se ele está precisando de um consolo, de uma palavra amiga. Não. Você quer ficar olhando aquelas pessoas que eu disse que você segue e que não te levam a lugar nenhum. São pessoas vazias. Eu tenho visto muito isso, de pessoas que surgem aí. Eu não estou condenando essas pessoas, mas que surgem como heróis na nossa humanidade, na nossa sociedade. Quando eu vejo que heróis é aquele pai de família que está cuidando de seus 3 filhos, 2 filhos, com um salário mínimo. Esses são heróis, mas não são reconhecidos pela sociedade. Estou revoltado um pouco? Não, é realidade. Eu vejo jogadores de futebol ganhando 700, 800, 1 milhão, 16 milhões por mês. E um trabalhador da construção civil que de repente pode cair e perder sua vida, ganhando no máximo 2 salários mínimos. E é certo isso? Está correto isso? Não. Não só de pão viverá o homem, eu sei. Mas nós temos que estar atentos a isso. Brigar por justiça social, dentro do sentido bíblico, é correto sim. E se nós não podemos mudar a cabeça dessas pessoas que estão administrando, nós temos que olhar para nós. Por isso que nós, como igreja, quando você fica olhando a necessidade outra, você corre para socorrer. Porque é a nossa função. Estar atento ao irmão. E quando Cristo fala, vocês não deram de comer, vocês não deram de beber aos meus pequeninos irmãos, Ele está falando de questões espirituais. Espirituais. Mas é lógico, irmãos, é claro, nós podemos estender um pouco mais e trazer também para a questão material. Claro que podemos, mas essa não é a finalidade da mensagem e da pregação aqui que Jesus deixou. Ele está falando que essas pessoas precisavam de alimento espiritual e não foi dado. Precisavam da palavra e não foi dado. Precisavam se sentir abrigados, hospedados e ninguém abriu abrigo para eles. Estavam despidos de conhecimento e ninguém ficou atento. Mas é claro, nós podemos e devemos estender isso também à questão material. É lógico. É uma questão de bom senso espiritual. Me perdoe para aqueles que estão ouvindo, de repente pode achar que eu estou agitado. Não, a minha voz é assim, às vezes você se altera um pouco, mas é porque quando você olha, eu olho para a sociedade e eu vejo tantas discussões insensatas que não levam a lugar nenhum. E eu vejo dentro da igreja. Quantas vezes vocês viram eu pregando aqui e falei, daqui a pouco vocês vão discutir o sexo dos anjos. Isso é besteira. Isso é besteira. Eu vejo às vezes discussões, congressos sobre assuntos que eu falo, mas isso leva para a salvação? Isso conduz para a salvação? Não, então por que você está perdendo tempo com isso? Pessoas querendo desvendar os mistérios que estão encobertos, gente. Estão encobertos, acabou, está encoberto. Aquele livrinho que fala lá em Apocalipse, ele deixou revelado? Não. Então quieta. O dia que Cristo vai voltar, alguém que sabe quando Cristo voltará à igreja? Voltará aqui? Alguém sabe? Não. Então quieta. Para de ficar procurando explicações onde não tem. No momento certo, isso é minha opinião, tudo vai ser revelado. É claro que nós temos aí preparativos. Uma coisa é fato, para a igreja estar sendo arrebatada está faltando pouco. É só você ler a Bíblia. Mas o dia exato eu não sei.
O fato é que as pessoas estão aí necessitadas, estão sofrendo, enquanto isso tem gente dando risada. O importante é a minha vida aqui, o importante é curtir. Quantas vezes eu estou escutando isso? Eu quero curtir a vida, azaração, uhul. Aí esse infeliz, que não se preocupa com o outro, é acometido de uma enfermidade, ele vai lá e toma o lugar do outro, que é trabalhador, não é? Que é trabalhador, e não consegue atendimento. O meu cunhado sentiu isso aqui em Bauru, não foi? Ele chegou dentro de uma unidade de saúde, com a tal da saturação baixíssima. E sabe o que falaram para ele? Desmaiou. É um cavalo, o cara é grande. Ele vai carregar essa criança. Desmaiou. Recuperou. Chegou lá, sabe o que o médico falou para ele? Ah, você está com crise da labirintite. Vai para casa. Eu pergunto, está correto isso? Está correto? Essa é a sociedade que nós estamos vivendo, irmãos. Eu liguei para um médico esses dias, na clínica, porque tem um tio meu precisando de um atendimento para câncer avançado. Falei, está acontecendo assim, a gente não consegue vaga, precisa de um atendimento particular. Ah, mas ele não vai atender. Por quê? Não, porque ele também atende no estadual e esse paciente de lá ele não é ético. Eu falei, sabe o que não é ético? Você não tem culpa, atendente. O que não é ético é um médico falar isso. Porque o outro está atendendo, ele não vai atender. Que médico é esse? Mas me deu tanta revolta na hora. E um outro médico de verdade, que eles conseguiram, que atende dentro do estadual, procedeu exatamente como nós esperávamos. Na hora que ele viu o quadro, falou, opa, peraí, isso aqui é grave, não foi? É grave. Na sexta foi atendido, na segunda já estava lá. Ele estava lá, pode internar aqui, o cara vai perder a vida se não correr atrás. Essa é a sociedade, irmãos, que nós vivemos. E muitas pessoas estão alienadas. Então eu separo em 2 pontos aqui para a gente encerrar. A palavra de Deus, ela tem que ser anunciada na igreja e fora dela. Lá no grande julgamento, os falsos mestres, os falsos pastores serão revelados. Eles não serão vistos como ovelhas, serão os cabritos. E a palavra de Deus é dura e objetiva. Versículo 45. Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, são meus pequenos irmãos, que ele citou lá no versículo 40 aliás, a mim, Cristo, o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E eu te pergunto, você que está me vendo aí, todos que estão sentados aqui, qual é a sua condição? Qual é a nossa condição? Vida eterna ou castigo eterno? Ah, Nivaldo, o inferno não existe, o inferno é aqui. Vai nesse barulho, vai nessa. Isso daí é o diabo que está colocando no seu coração, sabia? Falando que o inferno não existe, isso é coisa diabólica. Isso é diabólico. Existe sim. Ah, o inferno é aqui, isso daqui não é nada. A Bíblia fala aqui no fogo eterno, é queimando eternamente. Já imaginou o que é isso? Acabou, não tem mais, é lá e não tem. Ah, não tem meio termo, não tem brasileirada de um jeitinho, não tem. Então é importante que você que está me ouvindo comece a pensar sobre a sua vida, porque eu estou pensando sobre a minha. Aí eu sou um servo de Deus, então seja um servo de Deus de fato e de verdade, porque tem pessoas esperando a sua palavra, tem pessoas esperando o seu aconselhamento. E se você é um servo de Deus mentiroso, que vem aqui, que senta, que canta, mas que não ama, que não se preocupa, que não deixa Cristo atuar na sua vida, saiba que o seu destino está traçado. Não sou eu que estou dizendo, correto? Os irmãos concordam comigo? Não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. Naquele dia do grande julgamento, ele vai falar: você para cá e você para lá, para cá, você não te conheço. Apartar, eu não te conheço. Você é mentiroso, você não cuidou dos meus, você não cuidou da minha igreja, você não cuidou, você foi mentiroso. Irmãos, eu não quero ser jogado para esse lado, não. Vocês querem? Alguém aqui para o inferno aqui? Não, né? Quer, Davi? Não. Quer ir para o inferno? Você é louco, né, tio? Não, claro que não. Não é? Ninguém quer. Então vamos refletir e vamos pensar.
Eu deixo para encerramento um versículo maravilhoso que está lá em Isaías 52:7. Olha que bonito. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Maravilhoso, não é? Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia. Nós podemos nos colocar dentro desse versículo? Se podemos, glória a Deus. Se não, dá tempo. Olhe para as necessidades da tua igreja e olhe para a necessidade daqueles que estão fora. E sim, como eu disse e repito, a necessidade material se faz presente e você não pode também deixar de atender isso não. Claro, lógico. Se você puder e faça um esforço, eu louvo a Deus que muitos irmãos estão se movimentando para dar uma condição, uma cesta básica, para ajudar aquele irmão que está passando por necessidade, aquele que está fora para ajudar com necessidade. Isso é louvável também. Não se faça negligente disso não, mas acima de tudo, pense em levar a palavra de Deus, que partindo daqui, todo mundo vai partir daqui, todo mundo. Para onde? Aí você começa a se perguntar e faça essa pergunta para a pessoa: onde você passará a eternidade? É essa a nossa responsabilidade de pregar a salvação. E se nós somos mentirosos, nós somos pregadores fraudulentos, naquele dia nós seremos revelados. Nessa terra talvez não. Alguns casos a casa cai, né? Alguns não. Mas naquele dia, diante de Cristo, não tem meio termo. Ele fala: pai, você não, pai, sai perto de mim, você não faz parte, você só estava lá, você é mentiroso. Eu não quero ser taxado como mentiroso na presença de Deus. Pelo contrário, eu quero que Ele fale para mim: vinde benditos do meu Pai, entrar para que está guardado, para o reino, entrar para aqui, está guardado, sua casa está guardada. Amém? Então vamos orar. Quem puder ficar em pé na igreja, vamos orar. Nós já vamos encerrando aqui. Senhor Deus, muitíssimo obrigado, Senhor, por esta mensagem, por esse dia. Obrigado porque o Senhor falou no meu coração. O Senhor tocou muito no meu coração, Senhor, sobre a necessidade de olhar para o próximo, olhar para aqueles que estão ao meu redor, olhar para a minha igreja e olhar, Senhor, de uma forma expansiva para todos aqueles que estão nesta comunidade, nessa cidade, nesse bairro. Tantas pessoas, ó Deus, com dificuldades, mas que nós possamos, ó Deus, abrir os nossos olhos através da pessoa bendita de Jesus Cristo, contando, claro, com o Espírito Santo que habita em nós, e possamos olhar realmente para essas pessoas e levar a Tua palavra de salvação em primeiro lugar, e dar assistência, claro, para aqueles que estão necessitados também materialmente. E para a nossa igreja, Deus, que nós sejamos, ó Deus, realmente um elo, Senhor, de ligação, Senhor, um elo, Senhor, de envolvimento, que possamos conversar, possamos discutir acerca dos Teus preceitos, que possamos crescer. E, ó Deus, que nós, todos que estão aqui, que estão me ouvindo, possam, naquele dia, quando estivermos na Tua presença, meu Senhor, que nós possamos ser colocados para a vida eterna. É o que nós almejamos. Tristeza, Senhor, será se jogados para o lado do fogo. Ó Senhor, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero para a vida dos meus irmãos, da minha igreja. Eu quero, Senhor, para a minha vida, uma conversão verdadeira. É assim que eu desejo também para todos que estão aqui. Que não sejamos frequentadores da igreja, mas sejamos realmente servos do Senhor, pessoas convertidas, pessoas que foram tocadas e modificadas pelo Espírito Santo. Nos dê, Senhor, um final de domingo abençoado, junto com a nossa família, com nossos irmãos, e que tenhamos, ó Deus, realmente nessa semana, o desejo de buscar a Tua presença na leitura, na oração, na meditação. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, bom fim de semana, um bom começo de semana para todos, um bom final de domingo, que Deus nos dê um bom retorno. Em nome de Jesus, Deus nos acompanhe. Amém.